E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre geometria molecular. Acabou de ser o resultado do Enem, né? Muitos não tiveram um resultado satisfatório, mas tem o próximo Enem. Então para isso vamos estudar bastante as matérias aí para nós conseguirmos o que nós queremos. Porque eu acabei de ver um vídeo que fala que o sucesso da gente não depende só do talento nosso, depende também, principalmente, da dedicação. Perceba que mesmo, eu não estou me gabando não, gente, mas mesmo com tontura, cargueira, eu tô aqui firme para dar esta aula, certo, de geometria molecular para vocês, tá? Mas antes disso, eu peço encarecidamente, de antemão, para que vocês decorassem os seguintes termos: AX2, AX3, AX4, AX5 e AX6, ou seja, de AX2 até AX6. No caso do AX2, do AX3 e do AX4, dos três primeiros, excetuando-se, portanto, os dois últimos, AX5 e AX6, né, que são os dois últimos, os três primeiros termos, ou eu vou ter par de elétrons, ou não, eu não tenho par de elétrons. Então, eu disse para vocês que eu posso ter AX2, né, e ir até AX6, né, passando pelo AX3, pelo AX4 e pelo AX5 e também pelo AX6. Eu disse que os três primeiros, AX2, AX3 e AX4, excetuando-se, portanto, os dois últimos, que são AX5 e AX6, os três primeiros são duas condições, das duas a uma. Ou eu tenho par de elétrons, ou eu não tenho par de elétrons. É simples, né? Das duas a uma. Ou você tem par de elétrons, ou você não tem par de elétrons. Por isso que eu vou colocar uma seta dupla, não sei se fala seta dupla, mas partindo da mesma origem, né? Uma para cá e outra para cá. Eu tenho par de elétrons, é uma condição que eu posso ter. Eu vou escrever assim bem forte para vocês verem. Ó, eu tenho par de elétrons, PE significa par de elétrons. Ou eu tenho par de elétrons, ou eu não tenho par de elétrons. É simples, é direto, é objetivo. Ou você tem par de elétrons, ou você não tem par de elétrons. Isto serve para os três primeiros. Se eu fiz para AX2, serve para o AX3, vou colocar aspas para não ter que escrever isso tudo de novo, e serve também para o AX4. Eu tenho par de elétrons ou eu não tenho par de elétrons? Eu tenho par de elétrons ou não tenho par de elétrons, tá? No caso de uma estrutura que seja AX2, se eu tiver par de elétrons, eu tenho par de elétrons, né? Eu posso, se você tem, a pergunta é, se você tem, você tem quanto? O que importa hoje em dia é a quantidade, né? É quanto tem. Se eu tenho par de elétrons, quantos você tem? O máximo que você pode ter são dois pares de elétrons. Das duas a uma novamente. Ou você tem um par de elétrons, ou você tem dois pares de elétrons. Então, se você tem um par de elétrons numa estrutura AX2, eu posso ter, né, um par, eu vou escrever só PE, par de elétrons, ou não, ou eu tenho dois par de elétrons. Isto, pessoal, repete também para a estrutura AX3 e também para a estrutura AX4. Se eu tiver um par de elétrons para a estrutura AX2, tá? A geometria que você vai ter é angular. Se você tiver dois pares de elétrons, a geometria que você vai ter também será angular. Então a geometria aqui, né, vamos colocar uma seta assim, ó, angular, se eu tiver um par de elétrons. Se eu tiver dois pares de elétrons, a geometria também será angular, certo? Agora, tá? Se eu não tenho par de elétrons, tá? Vou escrever aqui embaixo. Agora, se eu não tenho par de elétrons, tá? Eu não tenho. Fazer o quê? Não tenho.
Se eu tenho, posso ter um, posso ter dois. Agora, se eu não tenho, eu simplesmente não tenho. Não tenho. Então, a geometria é linear. A geometria é linear. Vamos dar um exemplo para entender melhor. Vamos supor que nós tenhamos a estrutura BeH2, né? O berílio com 2 átomos de hidrogênio. Sempre o A vai ter índice 1. Aqui tem índice 1 para AX2, para AX3, AX4, AX6. Sempre o A vai ter índice 1. E o X vai ter o índice que é diferente de 1. Bom, para o BH2, pensem comigo. A qual estrutura segue? Esta. A primeira, né? A, porque o índice é 1, X, o índice é diferente de 1, no caso é 2. Então, a estrutura do BeH2 é a qual? É AX2. Tá, você já identificou, você já andou 1000 passos, né? Já deu 50% na frente dos seus concorrentes. Saber que o BH2 é a estrutura AX2, certo? Bom, agora a pergunta é, o BH2 tem par de elétrons ou não tem par de elétrons? Ele não tem par de elétrons. Porque se tiver par de elétrons, já está esquematizado aqui, você vai montar, certo? Ele não tem par de elétrons. Se ele não tem par de elétrons, a geometria só pode ser linear. Viram como que é fácil? Não é difícil. Agora, vamos supor, né, eu disse pra você que esse esqueminha que eu fiz pra vocês, é ter par de elétrons e não ter par de elétrons. Se eu tiver, eu posso ter um ou dois, certo? Serve tanto pro AX2, quanto pro AX3, quanto pro AX4. Se eu tiver uma estrutura AX5 e uma estrutura AX6, é uma única condição, é mais fácil ainda. É não ter par de elétrons, você não tem par de elétrons, certo? Não é T1, T2, é não ter par de elétrons, tá? Então, quando eu tiver a estrutura AX5, eu não tenho. Eu vou escrever logo par de elétrons, tá? Eu não ia escrever, mas vou escrever. Eu não tenho par de elétrons quando for AX5. Da mesma forma, o AX6. Eu não tenho par de elétrons. Isso é uma máxima. AX5 e AX6 não tem par de elétrons. O AX2, o AX3 e o AX4 é a condição que eu explanei inicialmente, tá? Bom, vamos supor, vamos pro AX3. O AX3, tá, ó, eu vou escrever, vou escrever assim pra vocês ver, dá pra... tá bagunçado, pessoal? Vou escrever pro AX3. O AX3 eu posso ter par de elétrons ou não ter par de elétrons. Se eu não tiver par de elétrons, é fácil, a geometria é trigonal plana. É AX3 e não tem par de elétrons, a geometria é trigonal plana. Só que eu tenho que ver um jeito disso aqui ficar mais organizado, né? Eu vou abaixar um pouco mais pra cá, tá? AX2, então eu tenho par de elétrons ou não tenho par de elétrons. Se tiver par de elétrons, eu posso ter um ou dois. Eu já explanei as geometrias. Agora, vamos fazer com o AX. Eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui. Pro AX3. Pro AX3 é o mesmo raciocínio. Lembra? Os três primeiros é o mesmo raciocínio. Se eu tiver, eu posso ter par de elétrons, né? Eu vou escrever assim. Tenho par de elétrons. Pro AX3, se eu tiver par de elétrons, eu posso ter a mesma coisa. Ou eu posso ter um par de elétrons, ou eu posso ter dois pares de elétrons. Ou simplesmente, eu posso não... Esse N com tio em cima é não, tá? É não tenho par de elétrons. Ou eu não tenho par de elétrons. Bom, se eu não tiver, vamos falar logo do não, porque eu não tenho nada. Então se eu não tenho nada, nem um parzinho ali, a minha geometria é trigonal plana. Da fórmula estrutural, da estrutura do modelo AX3. Se meu modelo for AX3 e não tiver par de elétrons, é trigonal plana. Você pode cravar, afirmar que a geometria que você vai ser é trigonal, tá? Trigonal plana. Agora, se eu tiver par de elétrons, ou eu posso ter um par de elétrons, eu posso ter dois par de elétrons. Se a minha estrutura for AX3 e eu tiver apenas um par de elétrons, a minha geometria é piramidal. Então perceba, se a minha estrutura for AX3 com
com um par de elétrons disponível ali, além de ser AX3 e ainda ter esse par de elétrons, a geometria é piramidal, tá? Então a geometria, ela passa, tá, a ser piramidal. Vou escrever assim, com um par de elétrons. Então a geometria é piramidal. Agora, se tiver dois pares de elétrons, a geometria é chamada de ente, tá? A geometria ela é chamada de geometria em T, porque parece um T. Tudo bem? Então nós vimos para o AX2 e para o AX3. Vamos ver para o AX4. AX4 é a mesma coisa. Ou eu tenho par de elétrons, certo? Dá para enxergar aí, pessoal? Eu tenho par de elétrons, ou eu não tenho par de elétrons. É muito simples, muito objetivo, muito direto, é muito fácil isso. Ou você tem ou você não tem, tá? Para os três primeiros, AX2, para AX3 e para AX4. Se eu tiver par de elétrons, eu posso ter um par de elétrons, ou não. O máximo que você pode ter é dois, ou você tem dois par de elétrons. Bom, se você não tem, você simplesmente não tem. Se a estrutura for AX4 e você tiver um par de elétrons, não tem. Vamos começar pelo não. Não é mais fácil. Se você não tem nenhum par de elétrons e é AX4, a geometria é tetraédrica, tá? A geometria é tetraédrica. Agora, se a minha estrutura for AX4 e eu tiver um par de elétrons, tá? A geometria, ela é o quê? Ela é gangorra. Geometria gangorra. Sabe a gangorra do parquinho lá? Tchá. Então, é o quê? É quando a sua estrutura for AX4, só que você tem um par de elétrons. Você tem aquele par de elétrons ali. Então a geometria é gangorra. Agora, se você tiver dois pares de elétrons, a geometria ela vai ser quadrado planar. Como que eu vou decorar tanta coisa assim? Tá muito difícil isso aí. Como que eu posso decorar? Não tá, é só você seguir a didática, o raciocínio. Eu tenho um par de elétrons, eu não tenho um par de elétrons. Se eu tenho, eu posso ter um ou dois pares de elétrons. Se você for assim, devagarzinho, você vai conseguir. Claro que os macetes ajudam muito a decorar esses nomes. Bom, dois pares de elétrons, quadrado, na matemática não é 2, quadrado não é 2, é elevado ao quadrado. Então é quando for dois pares de elétrons. Então se for dois pares de elétrons, a estrutura, e além disso, a estrutura, o modelo for AX4, a geometria é quadrado planar. Acontece que a minha geometria pode ser AX5, vou escrever aqui em cima de novo, tá? Ela pode ser AX5, então os três primeiros vocês já entenderam, é muito fácil, melzinho na chupeta. Eu posso ter AX2, AX3, AX4. AX2, eu tenho um par de elétrons, um par angular, dois pares angular, ou não ter par linear. Agora se for AX3, eu tenho par de elétrons ou não tenho par de elétrons. Se eu não tiver par de elétrons e for AX3, ela vai ser o que? Trigonal, plana ou trigonal planar, né? Se eu tiver AX3 e ela tiver um par de elétrons, ela vai ser o que? Né? AX3, ela vai ser piramidal. Se for AX3 com dois pares de elétrons, ela vai ser o que? Com dois pares de elétrons em T, né? Na forma T de tatu. E se for AX4 e não tiver par de elétrons, é tetraédrica. Se tiver um par de elétrons, é gangorra. Se tiver dois pares de elétrons, é quadrado planar. Agora, nós vamos ver, tá? Do AX5 e do AX6. Vou escrever uma letra mais bonita. É que tá caindo aqui. Tá? Vê se dá pra enxergar. Vamos escrever do AX5, AX5 e do AX6. Nós vimos que esses dois últimos, excetuando os primeiros, AX2, AX3, AX4, tá? Eles não têm par de elétrons, então é mais fácil de decorar, tá? Eu vou escrever, colocar uma seta assim, tá? E vou falar que eles não têm, vou escrever um não com a letra N, né, com o tio em cima, tá? Não tem par de elétrons. E par de elétrons eu vou escrever PE, né, com dois pontinhos assim. Não tem par de elétrons e não tem par de elétrons. Assim é mais fácil. Por que é mais fácil, pessoal? Quando não tem par de elétrons, no caso, o AX5, pensa comigo,
técnica, é uma macete para você decorar isso aqui. Quem vem primeiro, o 5 ou o 6? O 5 vem primeiro, não vem? Então, se for AX5, a geometria vai ser bipiramidal. Tá? A geometria, ela vai ser o quê? Ela vai ser bipiramidal. Bipiramidal. Agora, se for AX6, ela vai ser octaédrica. Octaédrica. Mas eu não entendi o que você quis dizer com o seu macete. O que isso tem a ver com bipiramidal octaédrica? É o seguinte, eu penso assim, o alfabeto, ou o numeral, que é o número, né, número, segue o alfabeto. A ordem é 5, 6. O 5 é primeiro que o 6. No alfabeto vai ser a mesma coisa, que é a geometria. O B vem na frente do O, então vai ser bipiramidal e aqui vai ser octaédrica. Entenderam o que eu quis dizer? Muito obrigado.